Olá pessoal, nesse vídeo então eu vou continuar falando sobre história do Espiritismo, baseado nesse livro da Mary Del Priore, Do Outro Lado. É um livro que foi publicado aí pela editora Planeta em 2014. Vou falar também um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Então no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre o contexto em que surgiu o Espiritismo, né, que está ali se desenvolvendo a eletricidade. Ainda não se conhece direito os fenômenos elétricos. Fala-se muito de magnetismo animal, é um conceito que está presente lá na história da eletricidade. A ideia de um éter, um fluido universal, também é outro conceito presente lá no início também, né? Então você vai tendo os primeiros espíritas, eles vão, destaca aí o Swedenborg, sueco, cientista sueco, começa a falar com pessoas do além-mundo, né, pessoas já falecidas, e outros espíritas. Né. Em 1848, as irmãs Meg e Kate Fox, nos Estados Unidos, começam a estabelecer um contato com os espíritos através de umas batidas, né, por meio de umas batidas, sons, batidas na parede da casa deles. Né. Depois vem os fenômenos das mesas girantes, né, que começa a se difundir lá nos Estados Unidos, e chega à Europa em 1852. Esse fenômeno atrai a atenção do Kardec, inicialmente cético. Ele vai analisar o fenômeno e concluir que eles eram verdadeiros. Tá? Então, o Kardec ele publica o Livro dos Espíritos, em 1857, onde ele vai formando uma doutrina, tentando explicar aquele fenômeno como algo mais amplo. Uma academia francesa de ciências, ela organizou uma equipe liderada por Michel Chevreul, que estudou os fenômenos espirituais das mesas girantes e chegou à conclusão de que era tudo movimento involuntário das próprias pessoas, porque as pessoas colocavam as mãos nas mesas e, segundo a comissão, uma dessas pessoas, fazia pressão com as mãos e fazia o movimento. E nada mais além disso. No entanto, outros cientistas que observaram os fenômenos e cientistas conceituados, eles deram autenticidade ao fenômeno. Né? Aí eu destaco o químico William Crookes, o físico Oliver Lodge. O Oliver Lodge ele fez pesquisa na área de rádio. Ele é considerado o Marconi lá da Inglaterra. Né? Se você perguntar para um italiano quem inventou o rádio, ele vai dizer que é o Marconi. Se você perguntar para um inglês, ele vai dizer que é o Oliver Lodge. Se você perguntar para um brasileiro, ele vai dizer que é o Landel de Moura. Né? O próprio Landel de Moura, ele fez uma apresentação na Avenida Paulista, de um rádio, transmitindo sinal sem fio, né, à distância, de um prédio para outro prédio. Aí perguntaram para ele a que distância você poderia transmitir esses sinais. Ele falou, posso transmitir para outro planeta. Então, aí já acusaram ele de bruxaria, de ter comunicação com o espírito dos mortos dos outros planetas. Enfim, é uma coisa que estava muito misturada, ou seja, à medida que ia se desenvolvendo a eletricidade e esses fenômenos de rádio, de telefone, de telégrafo, e o espiritismo ele se enfiava ali no meio, tentando dar um suporte científico para espiritismo. Tá? Então, William Crookes, inclusive, ele se empolgou tanto com o negócio, né, que ele acompanhou essas médiums, Kate Fox, lá nos Estados Unidos, e chegou a tirar fotografias com o espírito materializado da Kate King, que era uma pessoa que já havia falecido. Ele tirava foto e saía um vulto assim atrás dele de uma mulher que era a Kate King. Então, é uma coisa altamente suspeita. As pessoas ficavam assim, meio polêmico essas fotos. A coisa ficou tão chata para o Crookes, né, que ele quase perdeu a posição dele como membro da Royal Society. Ele teve que parar com isso. Mas ele se envolveu bastante. Então, em 1851, em 1851, esse fenômeno da mesa girante, que estava lá nos Estados Unidos, ainda não havia chegado lá na Europa. Então você já tinha ali a senhora Norma Culver, era parente da família Fox, já dizia que aquilo era uma fraude. Mas aí as pessoas, não sei o que, não dava muita atenção para aquilo. Até que em 1888, 1888, tá?
A própria Margaret Fox fez uma apresentação pública no New York Academy of Music em 21 de outubro de 1888, onde ela demonstrou para 2.000 pessoas como ela fazia os fenômenos. E ela disse que era tudo armação. Ela fazia os sons que elas produziam, era tudo feito por combinação com outras pessoas, né? Então isso foi publicado na imprensa, saiu no jornal New York World, de 21 de outubro de 1888, e todos os fenômenos foram explicados, tá? Aí ela diz assim, a Kate Fox, ela diz assim na matéria: o espiritualismo é uma fraude do princípio ao fim. É a maior impostura do século. Não sei se já lhe disse isso, mas a Meg e eu começamos quando eram crianças, muito pequenininhas, inocentes demais para compreendermos o que fazíamos. Nossa irmã Léa tinha 23 anos. Iniciados no caminho do engano, encorajadas a isso, continuamos, é claro. Outros, com bastante idade para se envergonhar de tal infâmia, apresentaram-nos ao mundo. Então, só que aí no ano seguinte, as irmãs Fox, ela já dá uma declaração dizendo que, olha, era tudo verdade, tá? Aí já voltou, quer dizer, mudou de opinião várias vezes, né? Foi, voltou, enfim, tudo isso criou uma aura de dúvida em todo o fenômeno. Quando elas voltaram lá com as mesas girantes lá, do mesmo jeito, em 1848, mas aí já não teve a mesma repercussão. O pessoal já ficou com o pé atrás, tá? Então já não teve a mesma repercussão. Tá? Aqui no Brasil, antes disso, das mesas girantes, em 1848, lá nos Estados Unidos, antes disso, você já tinha aqui o Marquês de Maricá, que era senador e ministro da Fazenda. Ele era um grande entusiasmo, tá, desses fenômenos espíritas. Tá? Isso antes mesmo de ter essas mesas girantes. Já tinha essa ideia, lembra lá do Swedenborg? Já tinha essa ideia lá do magnetismo animal, isso já vinha de antes. Tá? O primeiro jornal brasileiro lançado aqui no Brasil, espírita, foi em 1869 por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Aí já tem Kardec no meio aqui. Tá? Chamava O Eco de Além Túmulo. O mesmo Teles de Menezes traduziu o primeiro livro espírita, que foi Filosofia Espiritualista. Foi primeiro até do que o livro de Kardec. O livro de Kardec é 1857, lá na França. Depois é que ele veio para o Brasil. Demorou um tempo. Bom, um elemento que favoreceu a difusão do espiritismo no Brasil foi a imigração. O Conde D, ele, marido da princesa Isabel, né? Quando ele, pela primeira vez ele ouviu o gramofone, ele acreditava estar ouvindo as vozes de pessoas falecidas. Então, toda vez que vinha uma invenção nova, e aí, essa época estava pipocando de invenção para tudo quanto é lado. Você tinha o telefone, você tinha o telégrafo, né? Em ordem, o telégrafo, depois o telefone, depois o rádio, teve o gramofone. Então, toda vez que vinha um dispositivo desse, logo aparecia gente dizendo a possibilidade desses sistemas poderem se comunicar com os mortos. Tá? É mais ou menos natural, porque você tem um objeto que você não sabe, as pessoas não sabem direito ainda o que é aquilo, né? Então, pegava essa coisa no imaginário das pessoas, as pessoas realmente acreditavam. Lembra lá o London de Moore? Ele foi acusado de fazer isso, né? Bom, outro fator que contribuiu para a ascensão do espiritismo foi a teoria da evolução. Porque o Kardec ele negava a existência de inferno, né? Você progredia espiritualmente e por meio de várias reencarnações, e isso estava de acordo com a teoria da evolução do Darwin, né? Que é de 1859. O livro dele é de 1859. Está muito junto com muito ligado com outros movimentos, como homeopatia, também estava surgindo na mesma época. A maçonaria também se ligou, os espíritas se ligaram muito com a maçonaria.
Então, uma boa parte da repressão aos espíritas vieram por essa associação, por esses outros movimentos também. Tá? 1857. Tá? Em 61 ele fez o Livro dos Médiuns, em 64 A Imitação do Evangelho, em 65 O Céu e o Inferno, em 68 A Gênese, tá? E o Kardec veio a falecer em 69, no ano seguinte. E em 1861, os livros do Kardec já foram queimados lá em Barcelona, numa igreja da Barcelona, mas isso foi um evento pontual, né? A Igreja Católica, em 1864, ela incluiu os apóstolos também empreendeu uma campanha aí contra o espiritismo, né? Porque está envolvido aí também com a questão da maçonaria, enfim, tem outras questões envolvidas aí, estão misturados, né? O Jornal do Comércio, com a edição de 13 de dezembro de 1874, acusava o espiritismo de fabricar loucos e pedia intervenção da polícia. Segundo o editorial do jornal, dizia assim: é uma epidemia mais perigosa que a febre amarela. Então veja, muito sujeito a polêmicas aí no meio, até por envolvimento desses outros movimentos. Havia a questão também do curandeirismo, também alguns espíritas praticavam curas, tudo isso era num movimento que a medicina está sendo institucionalizada, isso vai ser outro ponto de atrito. Então veja, temos vários pontos de atrito, a maçonaria, temos a doutrina da evolução, que teve uma repercussão negativa, é, a homeopatia, você tem o curandeirismo, essa mistura toda aí, e até a questão dos movimentos negros, né, que eles também tinham essa prática espírita vinda dos negros. Então, havia até uma certa. O espiritismo pegou uma parte dessa discriminação, né? Era, na verdade, uma discriminação contra os negros. Bom, com relação a Pedro II, né, o mais perto que ela chega aqui, a Mary Del Priori, ela fala do Barão de Porto Alegre, que era um espírita e amigo do imperador. Mas o livro não menciona mais nada além disso. Nenhum posicionamento do Pedro II sobre o imperador. Tem um outro livro, O Príncipe Maldito, da Mary Del Priori, né, que ela fala que o Pedro II possuía uma mesa divinatória para realizar sessões espíritas. E ele também foi um dos protetores da Sociedade dos Estudos Espíritas. Tá? Isso está no outro livro. Em 1873 foi fundada a primeira instituição espírita, que foi a Sociedade de Estudos Espíriticos, Grupo Confúcio. Em 1875 é lançada a Revista Espírita, que já é o segundo periódico, não, o primeiro foi Ecos do Além Túmulo, né? Então o segundo periódico Espírito, 1875. E começa-se a publicar os livros do Kardec em português, tá? 1875, tá? Pela editora francesa Garnier. Então, veja, outra questão que favoreceu o desenvolvimento do espiritismo no Brasil. Havia uma moda francesa entre a intelectualidade brasileira aqui no século XIX, né? A livraria Garnier é um exemplo disso. Então, você tinha vários livros publicados na França, eram traduzidos, vinham para cá, e a Garnier acabou traduzindo os livros espíritas. A tradução foi feita pelo Joaquim Carlos Travassos. Tá? Bom, uma questão que eu queria falar aqui é essa questão do abolicionismo, do racismo. Né? Existe aqui uma carta que foi publicada aqui na Revista Espírita de abril de 1862, em que o Allan Kardec diz o seguinte:
abre aspas. Assim como a organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, trata-se sem dúvida de uma raça inferior. Olha só. Isto é, primitiva. São verdadeiras crianças às quais muito pouco se pode ensinar, mas por meio de cuidados inteligentes é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências, o que já constitui um progresso, que levarão para outra existência e que lhes permitirá mais tarde tornar um inventório em melhores condições. Veja bem, ele vai para outra existência, não como negro, onde ele terá um outro envoltório, já não como negro, em melhores condições. Trabalhando em sua melhoria, trabalha-se menos pelo presente que pelo futuro, e por pouco que se ganhe, para eles é sempre uma aquisição. Tá? Então veja, claramente o texto fala aqui em desigualdade racial, que é outra questão que está inserida na época do Kardec, porque a evolução do Darwin, ela com Spencer, né, debandou para a evolução social e depois para a eugenia, para a superioridade de raças em relação às outras. Então o Kardec ele está bebendo dessa fonte aí. Ele está raciocinando dentro dessa fonte. Tá? Então, sim, tinha lá desigualdade de raças. Aqui no Livro dos Espíritos, ele não é tão explícito, mas ele tem aqui na pergunta 803, faz assim, ó. Perante Deus são iguais todos os homens? Pergunta. Aí responde assim, sim, todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Pô, essa resposta aqui é meio ambígua, né? Porque ela fala o seguinte, eles são iguais porque as leis de Deus são as mesmas para todos. Então quer dizer que pode haver diferenças entre raças, né? Porque todos estão submetidos à mesma lei de Deus, mas pode ter desigualdade entre raças. Na 829, fala assim, haverá homens que estejam por sua natureza destinados a ser propriedades de outros homens? Aí ele responde, é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. Então, ele é contra a escravidão. Tá? O Kardec entende que há sim uma evolução, que os negros estão em estágio menor de evolução, como raça, mas ele é contra que haja escravidão. 831, ele diz assim, a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sobre a dependência das mais inteligentes? Aí ele diz, sim, mas para que estas as elevem, e não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Então ele reconhece que haja, mas é contra a escravidão. Então a gente deve examinar isso não pela ótica só do Kardec, ele não inventou isso. É o contexto lá da ciência da época, era totalmente eugênica, superioridade de raças mesmo. E o Kardec ele bebe muito disso. Ele pega o magnetismo animal e usa na doutrina dele. Ele pega o éter e usa na doutrina dele. Ele pega a eugenia e usa na doutrina dele. Ele vai tentando se ancorar na ciência da época dele. Ele vai tentando construir uma doutrina compatível com a ciência dele. O problema é que hoje esses fundamentos todos foram detonados pela ciência. A ciência já não trabalha mais com esses conceitos. Né? E o Espiritismo continuou aí se fundamentando nesses princípios. Então, aí estou falando aí da eugenia, né? Francis Galton, melhoramento racial, branqueamento da população, tudo isso está em discussão ali na sociedade. Então, em 1890, o Código Penal brasileiro, quando veio a República foi extremamente hostil com os espíritas, tá? Por quê? Porque eles tiveram uma forte influência positivista, e o positivismo é muito baseado no racionalismo. Então essas coisas de seres de outro mundo e tal, isso não prosperava muito no positivismo. Então, quando entrou a República, não foi muito favorável para o espiritismo. Então, em 1890, se refez o Código Penal
E lá no artigo 156 se condena as práticas espíritas como crime contra a saúde pública, principalmente quando isso está ligado à questão do curandeirismo, tá? Principalmente. O artigo 157 diz assim, proibido, né, praticar espiritismo, magia e os sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimento de ódio ou amor, inculcar a cura de moléstias, curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Agora, achei interessante que a Mary Del Priore ela dá uma estatística bastante interessante, que de 1891 a 1900, né, apenas 30 pessoas foram processadas com base nesse artigo. Então, e provavelmente por envolvimento com curandeirismo, com outras questões que não espiritismo propriamente dito. Então, é um artigo que se tornou praticamente letra morta. Tá? Você tinha, em 1884, foi fundada a Fundação Espírita Brasileira e ela não deixou de existir. Né? E assim foi. Em 1927, foi feito um inquérito da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro que concluiu que o espiritismo era um fator de doença mental. O Leonídio Ribeiro e Murilo Campos, em Espiritismo no Brasil, no livro Espiritismo no Brasil, eles concluem que o espiritismo não passava de velha feitiçaria. Então você vê que a sociedade científica que vai se formando ali nos médicos brasileiros dessa época já começa a se descolar totalmente aí do espiritismo. Em 1920, Brasílio Marcondes ele apresentou uma tese na Faculdade de Medicina em que ele propõe tratamento de psiquiatria baseado na desobsessão de espíritos, tal como feito pelo espírita Adolfo Bezerra de Menezes, que era deputado e foi abolicionista, tá? Conhecido como Kardec brasileiro. Mas essa tese, a Faculdade de Medicina, ela rejeitou, ela não aprovou essa tese. Então é isso, então. Muito obrigado, então.